Integral de uma função foi criada para determinar a área sobre uma curva no plano cartesiano. A integral indefinida é uma antiderivação de uma função qualquer. As regras usadas para resolver essa primeira questão foram a regra primitiva e a regra da soma das integrais. Primeiro, eu resolvi a função indefinida pela regra primitiva, que originou essa função com a constante. A gente não pode esquecer que a constante, que sempre vai existir constante na integral indefinida. Depois, eu usei essa função, substituindo na função achada, para poder saber o valor de C, da constante. E aí faz os cálculos, acha o valor de C e gera a função que é pedida na questão. Bom, a primeira coisa que a gente pode definir é o domínio dessa função a partir da própria fração que é dada na questão. Pelo denominador, a gente consegue determinar que x é qualquer número real e que a imagem dessa função é qualquer número maior do que 0 e menor ou igual a 1. A gente pode comprovar isso também por meio do cálculo da assíntota, que é uma das alternativas que dá na questão. Na questão, em duas alternativas, ele afirma que existem assíntotas em 1. E pelo cálculo da assíntota, a gente faz o limite de x tendendo ao infinito e tendendo ao menos infinito, e a gente consegue calcular essa assíntota. Além disso, ainda pelo denominador da fração, a gente pode determinar que se trata de uma função par, porque o f de x e o f de menos x é o mesmo resultado. Qualquer número que a gente substitua no x, sendo ele positivo ou sendo ele negativo e eles sendo iguais, o resultado vai ser sempre o mesmo. Com isso, a gente consegue também determinar que o gráfico dessa função é simétrico, porque o gráfico de uma função par é simétrico. Dessa forma, a gente consegue também eliminar mais duas alternativas, que é a que fala que a função é estritamente crescente e estritamente decrescente. A gente sabendo que se trata de uma função simétrica, que os dois lados têm que ser iguais, a gente mata a questão que não tem como ela ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Além disso, a gente também consegue perceber que qualquer número que a gente botar no denominador, ele vai ser sempre positivo, porque o x está elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, só pela análise matemática da fração, a gente já conseguiria determinar que a resposta à questão é a letra A. Mas a gente vai também fazer essa comprovação por meio do cálculo da derivada e da segunda derivada. Bom, vamos fazer a comprovação das assíntotas no cálculo do limite. O limite de x quando ele tende ao mais infinito e o limite de x quando ele tende ao menos infinito. A gente pega a função x ao quadrado mais 1 nos dois casos. E nos dois casos, a gente substitui o x pelo infinito. E em ambos os casos, a gente tem que essas assíntotas são iguais a zero. Já na comprovação por meio do cálculo, a gente faz dois procedimentos. O primeiro deles é derivar a função dada, para a gente descobrir qual é o grau de inclinação dessa curva, o quanto essa curva vai variar. Em seguida, a gente faz a chamada da segunda derivada. A gente vai derivar a primeira derivada, e esse valor a gente iguala a zero e substitui na primeira função. Dessa forma, a gente consegue descobrir o ponto exato onde ocorre a troca de posição. Então, a gente consegue definir o ponto exato de simetria desse gráfico. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo da derivada da função dada na questão. A função dada foi f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa é a função dada na questão. O f' dessa função, a gente vai primeiro organizar ela, deixar ela como x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1. Essa função, essa derivação, nada mais é do que a regra da cadeia, onde a gente chama de u a função interna, x ao quadrado mais 1, e a gente chama de f a função externa, que seria u elevado a menos 1. A derivação de u' é menos 2x mais 1. Essa é a derivação de u'.
E pela regra da cadeia, a gente deriva as duas funções e multiplica a derivação das duas. Ou seja, f' de x vai ser igual a 2x vezes menos u elevado a menos 2. Importante botar aqui também que a f' de f é u elevado a menos 2. Então, f' de x é igual a 2x vezes u vezes menos u elevado a menos 2. A gente faz as regras de potenciação e as regras de multiplicação. A gente vai chegar que menos 2x vai multiplicar 1 sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, a função a f' de x é menos 2x sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Essa é o resultado da primeira derivada. Ou seja, o grau de inclinação da curva é definido por essa derivada. Para a continuação do cálculo, a gente vai igualar essa função a y' e a gente vai agora para o cálculo da segunda derivada. Bom, então agora nós vamos para o cálculo da segunda derivada, onde a gente vai pegar essa função que nós derivamos, menos 2x sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, e vamos derivar de novo. A primeira coisa a se fazer é organizar essa função. Primeira coisa, tirar o menos 2, porque o menos 2 é uma constante. Logo, esse y, duas linhas agora, ele vai ser igual a menos 2, que vai multiplicar a derivada de x sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Essa é a nossa função para essa derivada. Aqui a gente também tem o que aconteceu na primeira, a chamada regra da cadeia. Aqui embaixo no denominador. Essa função como um todo a gente resolve pela regra do quociente. O que diz a regra do quociente? Ficaria menos 2 f' vezes g menos f vezes g'. Tudo isso sobre g ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Ou seja, a gente precisa da derivada do numerador da derivada do denominador. A derivada de f, ou seja, a derivada de x, é 1. Já no denominador, como foi dito, se trata novamente de uma regra da cadeia. Então, g' é a derivação de x mais 1 ao quadrado. Só que g', por ser uma regra da cadeia, a gente tem uma função interna e uma função externa. A função interna de g', u, vai ser x ao quadrado mais 1. E a função externa, que seria f, vai ser u ao quadrado. F' é igual a 2u. Já u' é igual a 2x. Pela regra da cadeia, tira as duas derivadas e multiplica as duas. Ou seja, g' de x nada mais é do que 4x que multiplica x ao quadrado mais 1. Temos g', temos f'. Ou seja, a gente consegue fazer agora a regra do quociente. Pela regra do quociente, a gente vai substituir agora todos os valores. X ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos x, que multiplica x ao quadrado mais 1, menos 4x. Tudo isso vai ser sobre g ao quadrado. Quem é g? G é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então a gente eleva ao quadrado mais uma vez, porque é o quadrado dessa vez da forma. Começando a fazer as operações de distribuição e de multiplicação, a gente consegue dizer que y duas linhas é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado menos 4x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quarto. E tudo isso aqui a gente vai multiplicar o menos 2, que é aquele menos 2 de constante que a gente separou aqui no início.
Daqui, a gente continua nas propriedades de distribuição e de multiplicação. A gente vai achar que x ao quadrado mais 1 multiplica x ao quadrado mais 1 menos 4x ao quadrado. Tudo isso de novo sobre x ao quadrado mais 1 elevado à quarta, multiplicado pelo menos 2 da constante. Novamente, pela distribuição e pelas multiplicações, a gente tem que menos 3x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, multiplicado por menos 2. Agora a gente já resolve o final da derivação. Isso implica dizer que o y2' é menos 2, que multiplica menos 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 1, tudo isso sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Essa é a segunda derivação. Bom, depois de tirar a segunda derivada, a gente agora vai igualar essa derivação a zero e em seguida substituir naquela primeira função dada no começo da questão. Dessa forma, a gente consegue definir a concavidade e o ponto exato onde ocorre a troca de posição. Ou seja, só para relembrar, a função encontrada foi menos 2, que multiplica menos 3x ao quadrado mais 1. Tudo isso elevado a x ao quadrado mais 1 ao cubo. Ou seja, a gente vai pegar essa função e vamos igualar a zero. Ou seja, menos 2 que multiplica menos 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. Assim como 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. Fazendo todas as propriedades de potenciação e de multiplicação, a gente vai encontrar que x ao quadrado é igual a 1 sobre 3. Logo, x é igual a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o ponto de posição, de troca de posição dessa curva é no ponto de raiz de 3 sobre 3. Tendo em vista que a função não pode ser estritamente crescente, não pode ser estritamente decrescente, as assíntotas não valem 1, valem 0, como foi comprovado, e o ponto onde ocorre a quebra dessa curva é o raiz de 3 sobre 3, a resposta da questão é exatamente a letra A. Agora a gente vai resolver uma questão que relaciona teorias de microeconomia e também conhecimento de cálculo integral. Então, a questão trata de um produtor de fertilizantes, o qual o mercado é regido por uma função, que é dada na questão. E também é dado que o valor de mercado está a R$ 9,00. E a primeira questão ele já pergunta qual a quantidade no mercado que estava ali. Então é uma questão simples, vamos fazer agora. Bom, a letra A ela é bem simples. Então a questão ela me dá essa função e eu consigo achar o resultado de Q apenas substituindo o P na equação que foi dado, que é igual a R$ 9,00. Então, eu pego 9 menos 5, 4. Então, 4 vezes 1.000 elevado a 2 sobre 4 igual a Q ao quadrado. Sendo assim, Q é igual a 1.000 quilogramas. Bom, é uma questão bem fácil, bem boba, mas ela vai trazer um resultado muito importante para a gente. A gente vai trabalhar alguns conceitos antes, mas já a gente entende a importância do ponto encontrado. Então, a primeira definição é a curva de oferta. A curva de oferta é a relação entre o preço e a quantidade de um determinado produto em um determinado mercado. E no ponto de vista do produtor. Como assim? O quanto maior o preço, maior o interesse na produção desse bem. E a curva de demanda é o contrário, porque tem em vista o consumidor. Ou seja, para o consumidor, o quanto maior o preço, menor o interesse. Então, eu tenho uma curva crescente para a curva de oferta e decrescente para a curva de demanda. É fácil perceber que quando a oferta
é maior do que a demanda, os preços caem. E quando a demanda é maior do que a oferta, os preços diminuem. Então, o mercado, ele se equilibra por si só. Então, em um ponto em que ele não é escasso e os preços são muito altos, em nenhum ponto que existem tantos produtos no mercado que é desvalorizado ou que eles não são utilizados. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é justamente o ponto encontrado na letra A. Então, para calcular a letra B, que pede o excedente do consumidor, eu preciso da área entre o custo da produção, que é dada pela função dada na questão, retirando essa função de uma outra função, que eu vou considerar uma função constante, paralela ao eixo X e que passa pelo ponto de equilíbrio. Então, eu vou subtrair as duas funções pela teoria, definição de subtração de áreas, subtração de curvas para definir a área entre elas, e assim eu tenho o excedente do produtor. Bom, agora com os conceitos básicos da lei de oferta e demanda e o ponto de equilíbrio e também a definição de área entre curvas, a gente pode definir que o excedente do produtor é calculado com a área. A gente pode considerar esse ponto de equilíbrio como uma função constante, o preço 9 indo de 0 até 1000, d de x, menos a função da oferta, de 0 até 1000, 4 vezes 1000 ao quadrado, Q ao quadrado, vou chamar de x, para facilitar, Q ao quadrado, mais 5 d de x. Então, aqui eu tenho que a integral, por definição, 9 de x, 0, menos 4 1000 ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais 5x, variando de 0 até 1000. Então, pelo teorema fundamental, aqui eu substituo 9.000 menos 0 menos 4 terços de 1000 elevado ao cubo sobre 1000 ao quadrado mais 5.000. Então, 9 menos 5, 4.000, menos 4 terços, 1000. Isso aqui vai ser igual a 12 menos 4, 8.000 sobre 3. E assim a gente tem a área entre as curvas. E na aplicação de microeconomia, nós temos o excedente do produtor.
Bom, e assim, finalizando o nosso cálculo, a gente tem um bom exemplo de como os teoremas de cálculo integral são fundamentais para resolver problemas do cotidiano. Quatro tem como enunciado considere e ela nos dá 3 funções racionais diferentes e pede que sejam comparados os valores desses limites para saber qual é menor que qual. Essas funções elas podem ser resolvidas com o conceito de funções racionais com limite tendendo a mais ou menos infinito, que no caso da questão é mais infinito, e também com o conceito de indeterminação. A primeira letra que nós temos, ela é do limite com x tendendo a mais infinito, da fração racional x ao cubo mais x mais 1 sobre 2x ao cubo menos x ao quadrado. Esse tipo de fração racional onde o x tende a mais ou menos infinito, que no caso da questão é mais infinito, a gente deve primeiro analisar qual é a maior potência que existe em comum tanto no denominador quanto no numerador do x. Bem, nesse caso, a maior potência que a gente pode encontrar é o x ao cubo, que está tanto aqui quanto aqui. Então, nós faremos o seguinte: o limite de x tendendo a mais infinito, nós dividiremos todos esses fatores por esse x ao cubo. X ao cubo sobre x ao cubo, mais x sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Tudo isso sobre 2x ao cubo sobre x ao cubo menos x quadrado sobre x ao cubo. Então, nós realizaremos todas essas operações. O limite de x tendendo a mais infinito. X ao cubo sobre x ao cubo, 1. X sobre x ao cubo, 1 sobre x quadrado. Mais 1 sobre x ao cubo. Tudo isso sobre 2x ao cubo sobre x ao cubo, 2. Menos x quadrado sobre x ao cubo, 1 sobre x. Quando chega nesse ponto, que já está reduzida todas as operações, a gente pode só substituir. Sabemos também que um número muito pequeno dividido por um número muito grande dá um número próximo de zero. Então, a gente pode colocar o seguinte: 1 mais 1 sobre mais infinito, 0, mais 1 sobre mais infinito, 0. 2 menos 1 sobre mais infinito, 0. Então, o resultado desse limite dá 1 sobre 2. O nosso segundo limite é o limite com x tendendo a 4, da raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Vamos tentar resolver ela por substituição. Substituindo por 4 os nossos x, nós teremos raiz de 4 menos 2 sobre 4 menos 4. Isso nos dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Nesse tipo de fração, nós devemos, então, procurar uma forma algébrica de eliminar esse numerador nulo. Faremos o seguinte: x menos 4 pode ser reescrito da seguinte forma: raiz de x quadrado menos 2 ao quadrado. Sabemos, então, que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Consequentemente, nós podemos escrever raiz de x mais 2 vezes raiz de x menos 2. E substituir na nossa própria fração. Então, é o limite com x tendendo a 4 da raiz de x menos 2 sobre isso aqui. Raiz de x mais 2 vezes raiz de x menos 2. Agora, sendo esses fatores aqui iguais, a gente pode dividir por ele mesmo. Raiz de x menos 2 dividido por raiz de x menos 2 dá 1.
raiz de x mais 2 vezes raiz de x menos 2 dividido por raiz de x menos 2 dá o próprio raiz de x mais 2. Então, fica o seguinte. O limite com x tendendo a 4 de 1 sobre raiz de x mais 2. Agora é só substituir. Vai ficar 1 sobre raiz de 4 mais 2, que é igual a 1 sobre 2 mais 2, que é igual a 1 sobre 4. Esse é o valor do nosso limite. É o limite de x tendendo a mais infinito, de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos x mais 2. Como é uma fração racional com x tendendo ao infinito, a gente pode resolver da mesma forma que a primeira, que é procurando a maior potência de x. A nossa maior potência de x nesse caso é x ao quadrado, nos dois. Então, iremos dividir todos os fatores por ele. Então, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 3x sobre x quadrado mais 2 sobre x quadrado, tudo isso dividido por x quadrado sobre x quadrado menos x sobre x quadrado mais 2 sobre x quadrado. Então, vai ficar, realizando essas operações, o limite de x tendendo a mais infinito, x quadrado sobre x quadrado, 1. 3x sobre x quadrado, 3 sobre x, mais 2 sobre x quadrado, sobre x quadrado sobre x quadrado, 1. X sobre x quadrado, 1 sobre x, mais 2x quadrado. Então, agora a gente só substitui. Vale lembrar novamente que um número muito pequeno dividido por um número muito grande vai dar um número próximo de zero. Então, vai ficar o seguinte. 1 menos 3 dividido por mais infinito, 0. 2 dividido por mais infinito, 0. Sobre 1 menos 1 sobre mais infinito, 0. Mais 2 sobre mais infinito, 0. Dando 1 sobre 1, que é igual a 1. Bem, sendo A igual a 1,5, B igual a 1 sobre 4 e C igual a 1, temos como afirmar, obviamente, que 1 sobre 4 é menor que 1,5, que é menor que 1. Então, B é menor que A, que é menor que C. A resposta certa, então, é a letra E.